Sem mimimi, sem edição, mais uma vez, diretamente de Nicarágua, em São Juan del Sur, nesta bela praia chamada Madeira, aqui. Linda, 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 linda. Mas no vídeo de hoje eu quero falar com as mulheres. Recentemente eu tive em uma das minhas mentorias uma situação tanto quanto comum que acontece com as mulheres e muitas delas não sabem que atitude tomar quando isso acontece. E é justamente aquele momento quando acontece alguma coisa no início do relacionamento, vocês não necessariamente já estão namorando, ou até mesmo quando vocês estão namorando, e algo acontece que te incomoda, que não foi legal, que você não entendeu direito e você gostaria de ter essa conversa, mas por se tratar das fases iniciais do relacionamento, você fica em dúvida se realmente ter essa conversa pode ser algo produtivo ou às vezes pode afastar os homens. E quando você decide ter essa conversa, qual seria a melhor maneira de tê-la de forma produtiva para justamente também você usar as palavras certas, as mentalidades corretas e não afastar e não criar mais um problema no seu relacionamento. A história foi recentemente com uma das minhas clientes mais especiais das minhas mentorias. E a situação foi que ela está nas fases iniciais do relacionamento com um cara bem legal, um cara de alto valor, um cara que respeita ela, trata ela bem, o sexo é gostoso, ela está curtindo o cara. Mas a situação que acontece é que com frequência ele faz menções da ex-namorada, ele conta histórias sobre a ex-namorada, ele diz coisas que já fez com ela e isso acaba causando nela uma certa insegurança em saber se ele pode estar com sentimentos assim a namorada, se ele um dia gostaria de voltar com ela, se ela ainda está presente na vida dele. E isso acaba causando algumas inseguranças e algumas dúvidas, incertezas na cabeça dessa minha cliente. E aí é o ponto do vídeo de hoje que eu quero falar sobre como ter conversas difíceis em seus relacionamentos e os padrões que você pode ter que podem tanto afastar ou atrair os homens. Primeiro ponto sobre ter conversas difíceis, a resposta é simples e objetiva. Sempre tenha conversas difíceis. Conversas difíceis são importantes. Porque muitas dessas vezes o que acontece com vocês, mulheres, é que algo incomoda vocês no relacionamento e vocês ficam, não, vou deixar pra lá, talvez eu esteja enganada, ou até mesmo se isso for uma realidade eu vou acabar esquecendo, ou com o tempo as coisas vão ficar melhor. Não, você sabe que isso não é verdade, você sabe que isso vai te incomodar, você sabe que isso não é uma coisa que você vai esquecer do dia para a noite e no final das contas esse sentimento, essa preocupação, esse conflito vai virar uma bola de neve e você vai ficar ainda pior do que você está nesse momento. Você sabe que é assim que as coisas funcionam em relação aos conflitos, em relação a ter conversas difíceis. Então eu sempre digo, conversas difíceis são importantíssimas nos seus relacionamentos. Não ache que elas podem acabar criando mais problemas. Porque por mais que você tenha essa conversa difícil com o cara que você está se envolvendo e ele reaja de uma maneira, digamos, não produtiva para o relacionamento, daqui 6 meses, quando vocês tiverem um real problema no relacionamento, como você acha que ele vai lidar com aquele problema? Então, as conversas difíceis, elas servem para vocês acabarem conhecendo um ao outro, saberem como cada um gostaria de ter o relacionamento. As conversas difíceis são os alicerces do relacionamento. Muitas vezes, com frequência, justamente depois dessas conversas difíceis, vocês se sentem mais próximos um do outro, vocês sentem que conhecem melhor um ao outro e, claro, aqueles problemas, aquelas situações que não são produtivas para o relacionamento acabam, pelo menos, sendo deixadas claras para não haver mais conflitos depois. Então sempre tenha conversas difíceis, elas são importantes e elas são o alicerce dos seus relacionamentos. O segundo ponto é que essa menina, essa minha cliente, um dos pontos que ela trouxe é que ela falou, pô, será que eu tenho os padrões muito altos? Será que eu deveria baixar os meus padrões para me envolver num relacionamento legal? E aqui também, meninas, ponto claro e objetivo. Jamais, eu repito, jamais abaixe os seus padrões para se envolver com qualquer homem. Nem um homem você deve baixar os seus padrões para se envolver
com determinado homem. Isso, evidentemente, eu também falo para os homens. Jamais baixe os seus padrões para ninguém. Os padrões, eles funcionam como uma faca de dois gumes, mas de maneira positiva dos dois lados. O que isso quer dizer? Quando você tem padrões e as pessoas não estão dispostas ou elas não se encaixam nesses padrões, muitas vezes elas vão se afastar. Mas, outra vez, no longo prazo, é exatamente isso que você precisa. Não se envolver com as pessoas erradas e quanto antes elas saírem da sua vida, melhor para você. E os padrões, de maneira positiva, quando a pessoa chega e pensa, peraí, essa não é uma pessoa que eu estou acostumado ou acostumada a sair. Se eu quiser estar com essa pessoa de valor, eu preciso melhorar aqui as minhas atitudes, os meus comportamentos, minha mentalidade. Senão, eu não vou poder estar com essa pessoa que eu desejo. Então, evidentemente que os seus padrões atraem as pessoas certas e afastam as pessoas erradas. Jamais baixe os seus padrões para nenhum tipo de pessoa, homem, mulher. Tenha os seus padrões na sua mente em qualquer momento. Você tem que saber o que você aceita, o que você não aceita, o que você deseja. E não aceite nada menos que isso. Muitas pessoas me perguntam, principalmente mulheres, se eu só faço as minhas mentorias com homens. E muito pelo contrário, na verdade, ultimamente eu venho tendo muitas mais mulheres do que homens. Talvez seja pela dificuldade que muitos homens têm de pedir ajuda, né? As mulheres, de certa forma, em geral, têm mais facilidade em dizer, peraí, talvez eu tenha que aprender algo nessa área, talvez tenha algo que eu possa melhorar, né? Então, mulheres, vocês que veem meus vídeos e acompanham o conteúdo, se você quer entender mais sobre o universo masculino, como os homens pensam, agem, falam, por que eles fazem o que eles fazem, né? Muitas vezes vocês podem acreditar que eles fazem por maldade, mas eu te digo de coração, e porque eu trabalho com muitos homens também, muitas vezes os homens simplesmente fazem cagadas porque eles não sabem lidar com os relacionamentos. Não porque eles são maldosos, não porque eles são filhas da puta, é simplesmente porque a maioria não sabe se envolver num relacionamento, não sabe ter uma conversa lógica, uma conversa emocional, não sabe se conectar com você. Então, mulheres, da mesma maneira que eu falo muito para os homens, que vocês devem conhecer o universo feminino, se isso é algo que te interessa, se você quer saber mais como extrair o melhor dos seus relacionamentos, a mentoria Sem Mimimi é o que você está buscando. Dentre de muitos assuntos de conflitos de relacionamento, como entender os homens, como flertar, o que fazer para deixar o lenço cair em 2021, falamos sobre muitas outras coisas que você pode estar passando, sobre relacionamentos passados, traumas, relacionamentos futuros, como agir, enfim, tudo o que você precisa saber no mundo dos relacionamentos, do universo masculino e entender melhor a si mesmo. Bom, como sempre, conversas difíceis ajudam você no relacionamento, eles são os alicerces que você precisa ter. Jamais baixe os seus padrões e, como sempre, sem mimimi. Hasta luego, baby.